Fala galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa. Você conhece a história de um artista muito conhecido que foi processado por ter plagiado a si mesmo? Com esse processo durando anos e fazendo até mesmo com que as leis dos direitos autorais lá nos Estados Unidos mudassem por conta de como tudo isso aconteceu. Caso não conheça a história, eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, a banda Creedence Clearwater Revival foi uma banda de rock lá dos Estados Unidos que fez muito sucesso ali mais pro fim dos anos 60, começo dos anos 70. Até que a banda se encerrou, já que foi em 1972 que o Creedence acabou. E eles fizeram tanto sucesso a ponto de muitas das músicas deles serem muito conhecidas até hoje em dia, mais de 50 anos depois aí do seu lançamento. E alguns exemplos disso são as músicas Bad Moon Rising, Hate Tonight, Proud Mary e provavelmente a mais conhecida delas todas, que é a Have You Ever Seen the Rain? Com eles chegando a vender mais de 26 milhões de cópias somente nos Estados Unidos, foram incluídos no Hall da Fama do Rock e mais um monte de coisas, tá? E uma coisa que é muito importante eu contar aqui pra essa história é que a maior parte das músicas, incluindo aí os maiores sucessos da banda, foram compostos por John Fogerty, que era o vocalista e guitarrista do Creedence. E é justamente com ele que essa história que eu vou contar hoje aqui acontece. Isso porque quando a banda acabou lá em 1972, os direitos autorais das músicas não ficaram com ele ou com qualquer outro membro da banda não, mas sim com a Fantasy Records, que era a gravadora aí com a qual o Creedence trabalhava lá na época, que adquiriu ali com exclusividade os direitos das músicas. Eles compraram mesmo os direitos autorais das canções, tá? Tem uma grande polêmica, briga aí com tudo isso, mas nesse momento eu não vou falar, tá? O que importa aqui é que os direitos autorais eram da gravadora. E o dono da gravadora na época era um homem chamado Saul Zaentz, pessoa com qual o John Fogerty sempre teve alguns desentendimentos aí ao longo do tempo. Isso enquanto o Creedence ainda existia e tinha ali a Fantasy Records como gravadora, mas também depois que a banda acabou, tá? Eles continuaram se desentendendo. Basicamente, eles nunca se deram tão bem assim. Ou seja, existiu uma briga ali entre o artista que compôs a maior parte das músicas da banda que ele fazia parte e o dono da gravadora que tinha comprado os direitos autorais das músicas dessa banda. Então eu acho que vocês já estão entendendo aí onde mais ou menos isso tudo vai dar, né? Só pra vocês terem ideia aí do quanto eles não se gostavam, tá? Anos depois, em 1985, quando John Fogerty lançou o seu terceiro disco em sua carreira solo, que foi o Centerfield, uma música que estava nesse disco era a Zans Can't Dance, ou o Zans, né, que era lá o dono da gravadora, Não Sabe Dançar, que tinha uma letra basicamente falando ali que o Zans era ladrão e que ele ia te roubar a qualquer momento. Era daí pra baixo, na verdade. E já que a gente já tá falando aqui desse álbum aí, o Centerfield, né, lançado pela carreira solo aí do John Fogerty, vamos continuar nele aqui, já que é justamente por conta de uma outra música que também estava nesse disco que esse processo de plágio acontece. Isso porque a música The Old Man Down the Road foi lançada ainda antes do lançamento do álbum, mas como um single de divulgação dele. O disco foi lançado em janeiro de 85 e a música em dezembro de 84. Portanto, apenas um mês antes aí, somente para dar ali aquele gostinho do que viria a ser o disco completo, né? Música essa aí que tinha os violões, dedilhados, detalhes, arranjos feitos pelo John Fogerty de uma maneira que o John Fogerty costumava fazer, com muitas das características ali de como as suas próprias músicas costumavam ser. Afinal, eram todas músicas deles, né? É comum aí que artista tenha uma espécie de assinatura, clichês mesmo que eles colocam ali em suas canções, né? E foi aí que o Saul Zaentz, aí, o dono da Fantasy Records, que era quem detinha os direitos autorais das músicas do Creedence, que em sua maior parte tinham sido feitas pelo John Fogerty, pegou aí uma dessas músicas que ele tinha os direitos autorais e que tinha algumas dessas características que o artista costumava colocar nas canções, que nesse caso foi a Run Through the Jungle de 1970, e entrou com um processo contra o compositor das duas músicas, alegando que a música The Old Man Down the Road era idêntica a Run Through the Jungle, com somente as letras dela sendo diferentes. Com a gravadora então processando o John Fogerty por plagiar uma música que era dele mesmo. E esse processo rolou por anos, tá? Não foi fácil de resolver não. Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo
embaixo no botão do Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, então vamos lá entender como foi esse processo de plágio aí de um artista por ele mesmo, né? E já vai deixando aí quem você acha que ganhou esse processo. Os donos dos direitos autorais do Creedence ou o artista que fez a música? Enfim, vamos lá. Foi ainda no início ali de 1985, né? Pouco tempo depois do lançamento da música e meio que junto ali com o lançamento do disco onde a música tava, que a Fantasy Records entrou com um processo aí alegando que a canção The Old Man Down the Road do John Fogerty se tratava de um plágio da canção Run Through the Jungle do Creedence Clearwater Revival. E assim, elas de certa forma até são parecidas, tá? Principalmente no começo, mas não são iguaizinhas aí como a gravadora falava. Elas tinham sido feitas pela mesma pessoa, então é até comum, né, que elas fossem parecidas. Enfim, acaba sendo uma coisa bem complexa aí de se analisar no final, né? E foi justamente por conta de toda essa complexidade, até por ser uma coisa inédita aí na justiça, que seria ali uma pessoa sendo processada por se autoplagiar, que o caso acabou indo para a Suprema Corte lá dos Estados Unidos. E até por isso também que acabou demorando aí para se encerrar. E para sua defesa, o John Fogerty ele até chegou a levar uma guitarra para os tribunais para tocar as duas canções e mostrar que elas não eram idênticas. E ainda tentou argumentar ali que os compositores costumavam ter as suas próprias formas de expressar sua arte. E que até por isso aí trabalhos de um mesmo compositor poderiam soar semelhantes a pessoas que não tinham tanto conhecimento musical. Isso foi o que ele disse, tá? O que faz muito sentido, né? Na verdade, até para quem tem conhecimento musical, às vezes canções de um mesmo artista parecem bastante semelhantes. Porém, a defesa da gravadora não cedia e continuava alegando ali que os direitos autorais das músicas do Creedence eram deles. E que não importava quem tinha feito a música, e que então o compositor deveria pagar pelos direitos autorais por ter feito uma outra canção que tinha muitos elementos parecidos com a canção que é o que eles tinham direito. É confuso, mas é isso. E nessa briga aí eles ficaram por alguns anos, tá? Até que em 1993, portanto aí cerca de 8 anos depois do início do processo, saiu a decisão final que acabou até mesmo mudando as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. E como vocês devem imaginar, apesar de não ter sido uma decisão fácil, né, como vocês viram, o John Fogerty ganhou o processo, né, óbvio. Mas não parou por aí, já que a gravadora também foi condenada a pagar pelos custos advocatícios do artista, por ser considerado ali que a gravadora e o seu dono lá, né, o Sousa Entes, agiram de má fé nesse processo, se aproveitando de uma brecha na lei. Isso tudo fez o caso ficar bastante conhecido e até ganhar um nome, tá? Que é Fogerty contra Fantasy Inc. E a partir daí, essa brecha aí que permitiu com que esse processo acontecesse foi corrigida. E casos semelhantes a esses passaram a não ser mais aceito pela justiça. Tipo, processos como esse nem mais podem ser abertos, tá? Para o John Fogerty, houve apenas uma única consequência nisso tudo aí, que foi a de que, a fim de evitar ali maiores problemas judiciais, visto que nesse momento aí, esse processo que eu tava contando ainda tava rolando, ele teve que mudar lá a letra daquela música que ele tinha feito, toda ofendendo o dono da gravadora, né? Com ela mudando de nome de Zans Can't Dance pra Vans Can't Dance. E na letra também, em todo lugar que ele falava Zans, ele mudou pra Vans. Não mudou tanto assim, todo mundo continuou entendendo o que ele queria dizer, mas eu acho que evitou problemas mudando o nome, né? Uma curiosidade, tá, é que desde lá o final dos anos 70, começo dos anos 80, portanto antes ainda aí de todo esse processo rolar, o John Fogerty já tentava recuperar os direitos autorais das suas músicas, que era mais um dos motivos de briga que ele tinha com a gravadora. E com ele conseguindo recuperar no final, mas muitos e muitos anos depois. Mais de 50, na verdade. Já que foi em janeiro de 2023 que ele conseguiu novamente ter em mãos aí os direitos autorais das músicas que ele tinha feito para sua antiga banda, o Creedence Clearwater Revival, né? Aí nesse momento aí o dono da gravadora, o Sousa Entes, já tinha falecido, tá? Ele morreu em 2014 quando estava prestes a completar 93 anos de idade. Ele já estava ali mais velhinho, né? Já o John Fogerty hoje em dia tem 79 anos e continua fazendo shows, se apresentando e tudo mais, tá bom? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, o que você achou disso tudo? Você achou uma loucura ou não um cara ser processado por se autoplagiar? Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, mas o fato da gravadora ter os direitos, você acha que justificava eles fazerem isso ou não? Deixa aqui pra gente. Aqui nos está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!